Boa tarde, meninas e meninos, né? Que tem alguns amigos meus que também fazem bichinhos de miçanga. É o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo para dar uma explicação para vocês como que eu trabalho traduzindo as tabelas. Eu adoro fazer tradução de tabela. Eu prefiro trabalhar com a tabela que ela, querendo ou não, ela é bem mais fácil de fazer e de não se perder nos passos pela forma que ela é montada. Então eu vou dar uma breve explicação de todos os gráficos, assim, todos não, né? De alguns gráficos gratuitos que estão na minha página. Então, assim, esse aqui é um elefantinho de pelúcia. Se você ver, todos eles têm a parte de legenda. Eu coloco a legenda porque às vezes na hora de fazer o passo a passo, acontece de eu, para ser mais rápida, eu coloco apenas as siglas. Então, com isso, o passe se torna PS, né? E o cruze é a letra X, tá? Então, tudo isso é para facilitar. E se você pegar a tabela do elefantinho de pelúcia, você consegue ver a forma que eu fiz a tradução. Com isso, se você pegar algumas dessas que foram traduções, você consegue aprender como traduzir uma tabela sozinha, sem a ajuda de ninguém, tá? A diferença da tabela que eu faço dos chineses é que eu tento da melhor forma resumir o que eles escrevem no quadro, tá? Então, sempre o pessoal tem essa dúvida, que tem às vezes vários símbolos e eu consigo diminuir bem a tradução, fazer uma resumida e facilitar para você conseguir fazer. Nesse caso aqui do elefantinho, tem alguns passos. Vamos começar a mostrar a parte aqui da tabela como ela é. Se você reparar bem, aqui na parte de cima está a cabeça. Então, quer dizer, essa parte aqui você vai fazer a cabeça, tá? Então, o primeiro quadro sempre será o números de passos. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, que é esse daqui, ó. Passo 1, passo 2, passo 3. Mão esquerda, passe. Como eu disse para vocês, os chineses costumam passar com a mão esquerda. Então, como eu faço a tradução deles, eu uso a mesma forma que eles fazem. Não teria cabimento eu escrever mão direita passe, sendo que eu estou fazendo uma tradução da tabela chinesa, tá? Então, eu sigo a mesma maneira que eles fazem, eu sigo. Uma que é para as pessoas que usam a minha tradução aprenderem a utilizar a tabela chinesa sem a minha ajuda, né? Então, eu sempre penso na maneira que todos devem ter uma chance de aprender, para não ficar o consumismo de ter que depender de alguém para fazer uma tradução para poder fazer um bichinho de miçanga, que o trabalho de papeira, no caso, é muito trabalhoso e não é reconhecido no mundo do artesão, tá? Então, vamos lá, né? Mão esquerda, passe. Você vai ver aqui, ó, passo 1. Aqui tá 0. Normalmente, quando tá 0, você não faz nada. Mão direita, coloca e cruza. Coloca 4. Então, mão esquerda, você não faz nada. Mão direita você coloca 4 e cruza na última bolinha. Quantidade que fica é 4. E assim vai. No caso aqui, deixa eu pausar o vídeo um minutinho que eu vou soltar minha gata. Voltando. Então, ó, no caso aqui, ó, mão direita coloca e cruza. No passo 2, você vai ver que tem um ME. O que significa esse ME? Mão esquerda vai fazer o que está escrito aqui em cima. O que importa é o que está aqui em cima. Então, mão esquerda, coloca 1. Mão direita, coloca 2 e cruza. Você vai sempre reparar que sempre no caso,
Se a mão esquerda tá aqui, eu sempre vou trabalhar com quando é no caso de você colocar com as duas mãos, mão esquerda sempre vai vir primeiro e mão direita em segundo. Então, mão esquerda coloquei, mão direita coloquei 2 e cruzei, certo? Você vai ver que aqui ficou com 4. Nesse caso, passo 3 é 0 também, coloca 3. Se você se perder, você conta as bolinhas. Você não colocou nenhuma, colocou 3 com uma que já tinha cruzado, dá 4. Então, a quantidade que fica vai ser o resultado do círculo que ficou pronto, certo? Aqui eu coloquei uma informação que esse passo é feito 2 vezes. Então, o passo 3 você vai colocar 0, quer dizer, você não vai colocar nenhuma, colocar 3 e cruzar, vai dar o resultado 4. Vai repetir o passo de novo, colocar 3, cruzar, vai ficar 4. Vai ser 2 vezes esse passo. Você vai reparar que as 2 vezes que foi feito esse passo, não foi passado em nenhuma bolinha. Por isso que aqui é 0. E assim vai. Nessa tabela, como o pessoal, eu gosto de pôr muitas fotos, fazer com muitas fotos. Nessa época, quando eu fiz essa tradução, há bem 6, 7 anos, eu acho que tem mais uns 10 anos aí, que meu filho já tá com 9 anos. Foi antes de eu tá esperando ele. Então, o que eu fiz? Naquela época, eu coloquei a ordem das fotos que foram tiradas. Então, esse número aqui era a foto que foi tirada. Se você fosse olhar lá, a foto número 194, era a foto desse passo. Então, tinha essa informação aqui do lado. Então, foto 200 era a numeração da foto. Na página que eu tenho no Facebook, tem essa tabela feita e tem essas fotos em ordem, tá? A pessoa, se ela quiser baixar a tabela e imprimir só a tabela, que ela é toda... a única coisa que tem cor aqui seria a foto aqui em cima, para mostrar o modelo. Então, para economia de tinta, você imprimir toda preta com branco, no caso, facilitaria. Se você reparar aqui, eu coloquei uma informação 10.1, 10.2, assim, ó. Por quê? Porque no passo 12, você repete o passo 10, passo 11, 2 vezes. E é uma ordem. Então, como você vai repetir 2 vezes, você vai fazer o passo 10, fazer o passo 11, certo? Depois você vai fazer o passo 10 e vai fazer o passo 11. Porque é uma ordem que tá pedindo para você repetir esse passo 2 vezes. Eu costumo sempre fazer minhas traduções com várias informações, tá? Eu gosto de facilitar ao máximo possível. Tanto é que eu estou demorando um pouco para fazer a última tradução por causa disso. Eu tento explicar assim, nos mínimos detalhes para a pessoa não ficar com dúvida, tá? Então, essa daqui é dessa forma. Todas as traduções que eu faço, ela tem a informação de legenda e algumas observações que são feitas. No caso aqui, como essa menininha aqui de mochilinha, ela é bem pequenininha, eu coloquei até a quantidade de bolinha que você gasta para fazer ela, que é 85 laranja, 28 branca, tá vendo? Vermelha você vai usar só 5. O marrom você vai gastar 66 bolinhas. Então, eu sempre tento, de toda forma, colocar bastante informação, para não ter dúvida. E ela trabalha da mesma forma, tá? Passo, mão esquerda passa, mão direita coloca e cruz, quantidade que fica. E as cores, se tem o M aqui, lá em cima tá lá nas legendas que o M é marrom, tá? O L seria o laranja, e assim, ó, no caso, essa daqui tem um preto com estrelinha. Esse preto com estrelinha seria porque essa bolinha preta seria a menor daqui de cima, da sobrancelha dela que é feita, tá? Então, como ela é menor, eu coloquei uma estrelinha como informação.
Então, é assim, se vocês verem, não é difícil trabalhar com tabela. Se você quer realmente aprender a usar uma tabela, eu aconselho você pegar uma tradução que eu tenha feito e pegar a tabela original, tá? Ela em chinês, e você vai ver que a diferença que eu fiz foi traduzir ela para o português, passar ela para o português, colocando informações que no quadro está em chinês, algumas informações que é mais difícil de compreender. Eu apenas resumi de uma forma que você consegue entender, tá? Então todas têm informação. Esse daqui é do Mickey. O Mickey, que ele tá com uma roupa de kimono. Essa tradução aqui eu devo ter feito em torno de 2005 ou 2002, alguma coisa assim, que eu fazia com bolinha de 6 milímetros. Depois que eu vinha trabalhar com miçangas, né, com a Jablonex. Então eles ficavam enormes. A coisa boa era bom para tirar foto, né? A miçanga já dá um trabalho maior para você tirar foto do passo e explicar, tá? Mas é assim, se você ver, ó, até essa daqui, até tem a foto dentro do quadro explicando como é que faz, tá vendo? Então eu tentava de toda forma colocar todas as informações. Então, se você quiser realmente aprender a tradução de como é feita uma tabela e depois até tentar fazer sozinha, pega uma dessa em que eu traduzi em português, pega ela em chinês, coloca uma do lado da outra, que você vai ter um outro olhar, uma outra forma de ver, tá? Se você ver aqui, ó, uma informação interessante, que às vezes a pessoa tem dúvida. Lá em cima, esse quadro seria da mão esquerda, certo? Que a mão esquerda você passa. Aqui tem um MD. O que significa? Que seria a mão direita. Então, em vez de você passar com a mão esquerda, você vai passar com a mão direita, 2, e colocar com a mão direita também. Na de cima tem a informação do ME na mão direita, que coloca e cruza. Então, em vez de você colocar com a mão direita e colocar e cruzar, você vai ter a informação que você vai fazer isso com a mão esquerda. Então, assim, errou, tenta voltar a fazer. Volte nos passos anteriores. A tabela, ela tem uma numeração aqui do lado que não dá para se perder, tá? Então é assim, na questão do gráfico, o que acontece? Igual aqui embaixo. Se isso aqui fosse um gráfico, ele não teria numeração, ele teria 50, no caso, seriam esses passos feitos. Em alguns casos não tem numeração dentro do círculo, só tem o gráfico feito. Então você não sabe se a quantidade que foi feito o passo, certo? Então aqui nesse caso eu coloquei dos 50 aos 53. Então são 3 passos feitos. E assim vai, né? Essas tabelas são antigas, então elas são bem simples, né? São as primeiras. Eu aconselho para quem está querendo aprender por essas daqui, né? Comece com uma mais fácil. Inclusive tem aqui, ó, eu sempre falo que é uma que eu adoro, que é o TAS. Se você ver, essas fotos estão todas lá na página, tá? E aqui você imprime, são 3 folhas, tá? Esse, no caso, era um gráfico de uma mexicana. E o TAS dela era metade desse, aí não tinha braço, não tinha perna nem nada, né? E a partir do dela eu fiz esse daqui, né? E ficou essa coisinha que eu acho ele muito lindinho, tá? Então, se você ver, ó, eu explico aqui dentro
como você faz o topete, como você coloca o olho. Seguindo essas informações, não tem erro. Você não vai ser difícil você se perder nesses passos, né? Outro que deu bastante trabalho é esse tigre aqui. Infelizmente, o dente do tigre eu não acho aqui no Brasil, que essa parte daqui, ó, são... Deixa eu ver se eu abro aqui embaixo a foto dele, ó. Aqui no caso seria um dente com, né? Então, infelizmente, como a gente não tem que trabalhar com a bolinha, né? Mas assim, as explicações dele tá tudo aqui. Eu acho que esse daqui ainda tem a informação. Vê, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ó. Se você pegar a tabela do tigre, isso aqui tá escrito em chinês, né? Deixa eu descer um pouquinho. Essa informação aqui tá escrito em chinês. Então as pessoas têm muita dúvida em como fazer esse passo. E eu tentei da melhor maneira resumir o passo, porque o chinês ele coloca assim, mão direita coloca 3 miçanga, põe o nome da miçanga, põe passando com a linha, e nisso daí, se você for traduzir, não tem nada a ver com a tradução e o português. Então, você acaba se perdendo. Então, o que eu faço é apenas resumir uma maneira que você consiga entender melhor, tá? Então, se eu pegar aqui as fotos 7406, vamos lá. 7450, 7406 vai estar em cima. Aí eu fiz a sequência, ó. 74. Como que você faz? Então, tem todas as informações, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Se alguém tiver dúvida, pode me procurar, tá? O pessoal tem muita dúvida na tabela da tradução da gata Mary, essa daqui. Gente, esse olho é a coisa mais fácil que tem para fazer. E todo mundo consegue se perder nesse olho aqui. Infelizmente, na época eu fiz com pérola, então a foto não ficou muito nítida. Mas quando você faz esses passos aqui que tá a sequência, né? Quando você puxa esse fio, por essas miçangas tá solta aqui, essas 3 ficam soltas, né? Quando você puxa esse fio para cruzar, né, essa pérola, o que acontece? Essa miçanga azul, ela vai para dentro da cabeça e fica por dentro da cabeça. Então dá um charme muito bom. Eu acho ela linda e muita gente consegue ter dúvida o porquê não consegue pôr o olho dela para dentro, ó. E ele fica para dentro da cabeça. Uma hora eu vou fazer ela novamente e vou tentar, né, mostrar ou filmar essa parte ou tirar foto dessa parte, tá? Mas é assim, não é difícil, tá? Aqui você vai ver, ó, que tá por dentro, e quando você faz essa parte aqui, que já é a parte do focinho, né, da boca dela, o olho vai entrar pra dentro, tá? Então é assim, gente, eu tô tentando da melhor maneira ajudar vocês, né? Eu sei que as coisas não tá fácil, a situação não tá fácil pra ninguém, nem pra mim não tá fácil, mas eu tento da melhor maneira possível ajudar o pessoal. Às vezes eu não consigo por falta de tempo de estar na correria do meu dia a dia aqui, tá?
mas vocês, se tiver dúvida, pode deixar lá na página. Algumas traduções dessas são bem antigas, como eu disse para vocês, são de 2004, 2005, então já tem bem 10 anos. Então às vezes você pode me perguntar e eu não vou lembrar, porque faz bastante anos e normalmente eu faço uma tradução e como eu não faço, é muito difícil fazer encomenda, então eu não tenho essa sequência de estar sempre fazendo, então vai ter que ter um pouquinho de paciência e esperar, tá? Mas assim que eu tiver a resposta da dúvida que você teve, pode deixar que eu vou responder, tá? Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, viu? Então é isso. Eu tô fazendo algumas traduções, acredito que vou ter umas 3 ou 4 traduções, tô fazendo umas 2, ou tô com 3 traduções fazendo ao mesmo tempo, tá? E assim que possível, eu vou estar falando um pouco para vocês que elas estão à venda, né? E aí eu vou estar passando para vocês quais são. Por enquanto tá assim, eu tô tendo que sair bastante, mas assim que possível eu vou passar para vocês, tá? Tchau e boa sorte para vocês.